Ho Dikaiópolis. Ho Dikaiópolis. Nós teremos aqui a descrição, né? Na descrição, a leitura, aí a escrita dessas frases que nós leremos, dessas palavras que nós leremos. Ho Dikaiópolis. Ho Dikaiópolis. Dikaiópolis Athenaios estin. Athenaios estin. Na primeira página aqui de conteúdo, né, do capítulo do livro, na verdade apresenta uma imagem que mostra uma figura da cidade de Atenas. E está escrito ali, Hai Athenai, Hai Athenai. Notem que a escrita é um alfa, né? A escrita do artigo Hai, de Hai Athenai, é um alfa, apenas a letra alfa, e iota. Mas há uma pequena aspa, uma aspa no sentido da esquerda para a direita, né, que aponta no sentido da esquerda para a direita. Essa aspa indica um som aspirado. Hai Athenai, Hai Athenai. E nós pronunciamos assim. A pronúncia é importante nesse início, é importante justamente porque é uma língua. Nós não podemos abandonar não podemos abandonar essa verdade de que nós estamos lidando aqui com um texto para ser lido, para ser falado. E aos que desejam, por exemplo, ler Homero ou desejam ler algum tipo de poesia qualquer, ou até mesmo as Sagradas Escrituras, ali há alguma musicalidade e nós tentemos então ler isso da melhor forma possível. E não é difícil. Qualquer pessoa que tenha estudado algum rudimento de latim ou que conheça bem ou que leia bem em português terá essa capacidade. Isso não é algo muito complexo. Dikaiópolis Athenaios estin. Dikaiópolis Athenaios estin. E aqui apenas se diz que Dikaiópolis, ou seja, o Diceópolis, o nosso protagonista aqui dessa história, Dikaiópolis Athenaios, ateniense. Estin, é, o verbo de ligação normal, é, ser, estar. Estin, como o est de latim, nós temos, né? Nós temos estin. E o plural de estin, eisin. Eisin, como o sunt de latim. Est, sunt, estin, eisin. Dikaiópolis Athenaios estin. Muito simples. Depois aparece um ponto que fica situado acima, né, uma linha acima da pontuação do ponto final que nós conhecemos, que significa, na verdade, tem a mesma designação dos nossos dois pontos da nossa língua. Ou seja, introduz agora uma nova adição a isso que foi dito. Dikaiópolis Athenaios estin. Oikei de ho Dikaiópolis, uk entais Athenais. Então nós já sabemos que Hai Athenai é a cidade. Hai Athenai. E quando nós temos essa preposição en, é o mesmo que in ou em na língua portuguesa. Notem como é similar e como nós demonstramos aqui, como o próprio estudo da língua grega já demonstra essas raízes. Nós temos aqui esse en, facilmente perceptível de que é essa preposição in, que dá, assim como no português e assim como na língua latina, dá o local, dá uma localização, situa esse personagem. Oikei é o verbo no indicativo trabalha. Oikei, ele, o Dikaiópolis, o Diceópolis. Oikei de, e esse de pode ser tanto a introdução de uma afirmação, tanto quanto a introdução de uma adversativa, né? De uma oração adversativa aqui. Algo que vai se contrapor ao que foi dito antes.
esse D é facilmente encontrado. Na verdade, ele é quase como uma partícula introdutória das frases e ele aparece normalmente, ele aparece sempre, na verdade, depois desse primeiro verbo ou dessa primeira palavra que é apresentada na frase. Aqui nós temos, por exemplo, esses dois pontos, a introdução de uma nova frase, e temos OK, D, e esse D sempre depois dessa primeira palavra. Essa é uma construção bastante comum na língua grega. OK, D, Rodikaiópolis, uk, e aqui o advérbio de negação. Não, uk. Rodikaiópolis, uk entais Atenas. Não em Atenas. Uk entais Atenas, alá entois agróis. Logo na margem do livro nós temos então aqui um quadro com 4 partes, dividido em 4 partes, em que aparece agros, 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 agros. E agora nós teremos então o plural, e esse plural no dativo. No grego nós não teremos o ablativo, como no latim, aos que conhecem latim, nós não teremos esse caso para designar a localização. Nós usaremos o dativo. Então diremos entois agróis estin. Aqui na nossa frase nós temos entais Atenas, que também está no mesmo caso. Nós trocamos esse fim da palavra para designar a localização e diremos entais Atenas, alá entois agróis. Entois agróis. Nos agros, no campo, nos campos, certo? Retomando a frase. Dikaiópolis, Athenaios estin. Oikeide, Rodikaiópolis, uk entais Atenas, uk entais Atenas, ou seja, não na cidade, não de onde ele vem, por ele ser ateniense. Uk entais Atenas, alá, mas, alá, introduz essa conjunção adversativa aqui. Alá, entois agróis. Novamente, o ponto superior, os dois pontos. Auturgos garestin. Auturgos garestin. Ou seja, ele é um agricultor independente. Nós vemos aqui por auto, ou seja, a si mesmo, né? E depois egros, ergos, na verdade, essa junção desses dois conceitos formando essa palavra auturgos, que ele define aqui como, em italiano, define como il cultivatore, il contadino, certo? É um agricultor independente. Auturgos gar, então, ou na verdade, esse gar significa isso, então, ou na verdade, auturgos gar estin. Auturgos gar estin. Muito simples. Notem como é simples. Mas, é claro, nós temos a barreira da leitura primeiro. Nós temos a barreira aqui das letras gregas. Mas não nos assustemos porque a maioria delas já nos indica, até pelo signo, né? Pelo formato do signo, pelo modo como se escreve, é muito parecido com a língua latina. Os latinos já usaram caracteres gregos em certo tempo para escrever, para compor também. E depois nós temos esse alfabeto latino já conhecido. Essas letras aqui, às vezes são conhecidas também daqueles que trabalham com equações, que trabalham com física, com cálculos, que vão indicar lá variáveis que indicam terceiras coisas ou movimentos, por exemplo. Enfim, quem está habituado a trabalhar com essas letras gregas até já tem alguma familiaridade e pode entender qual é o fonema de cada uma. Mas aqui, com essa leitura que nós estamos fazendo, é suficiente, já suficientemente temos o mais importante para que nós entendamos os fonemas dessas letras aqui e consigamos ler esse primeiro parágrafo e talvez até seguir a leitura desse livro do Atenas.